Aulas dinâmicas, mapas mentais, quadros organizados e aulas interativas. Aqui construímos seu sucesso. Biomáximo, DNA da aprovação. Por isso, a certeza do melhor. Pessoal, boa tarde. Bem, eu sou o professor Chico de Física. Estamos aqui para analisar um dos assuntos cobrados na prova do PAS, né? E qual assunto que é esse? Bem, dentro de Física Térmica é o estudo de gases e leis da termodinâmica. Lembrando que hoje nós estamos discutindo o PAS da segunda etapa. Bem, nesse PAS da segunda etapa, a Física Térmica tem seu lugar reservado. Uma parte dessa matéria vocês estudam na Química, o que nos ajuda bastante. Mas outra parte realmente puxa mais a sardinha para o lado da Física. Principalmente quando a gente está discutindo calor, quando a gente está discutindo as trocas de energia, aí nós vamos precisar mais um pouquinho mais de conceitos da termodinâmica, da física térmica. Ok? Então, vamos para a nossa sexta aula, dentro do estudo da física térmica. E eu queria começar relembrando o que são gases ideais. Essa palavra ideal, ela já dá uma boa dica, né? Quando você fala algo ideal, é algo idealizado. Ah, professor, ele não existe. Bem, é idealizado. É igual falar, por exemplo, uma mulher ideal, um homem ideal. Obviamente que a mulher ideal, a mulher real vai se aproximar da ideal, quanto mais as características que ela tem for próximas do que você considera ideal. Gás é a mesma coisa. O que é um gás ideal? Podemos observar um recipiente com um gás confinado. E observe que essas moléculas essas partículas estão em constante movimentação. Ele é ideal quando a única energia existente aí for energia cinética. Então eu desprezo a interação potencial entre as moléculas, que existe. Ele é ideal quando praticamente, já que não está interagindo, não existe colisão entre elas. As colisões são com as paredes do recipiente. Então isso que é um gás ideal. Um gás real pode se aproximar do ideal? Pode. Na verdade, nós só estudamos gás ideal. Se alguém aqui na faculdade fosse deliciar na área de exatas, aí sim vai precisar de alguns conceitos de física moderna para estudar o gás real. Bem, só que como é que eu sei, como é que eu avalio o gás? Com três variáveis principais. A primeira delas é... Só um minutinho. Então, pequena travada aqui. Aí. A primeira delas é a pressão. Pressão, professor? Pressão. Pressão tem a ver com o quê? Pressão, por definição, é força por área. Mas no gás ideal, basicamente, é o número de colisões das moléculas nas paredes do recipiente. Quando aumenta a pressão, aumenta a quantidade de colisões. A outra variável é o volume. Lembre-se que gás não tem volume próprio, ele ocupa o volume do que você coloca ali dentro. Então eu posso ter a mesma amostra de gás no recipiente desse tamanho, ou na sala toda. E a terceira variável é a temperatura, que nós já definimos. Temperatura tem a ver com a energia cinética média das partículas. Então, no caso, pressão, volume e temperatura são as três variáveis que definem o estado do gás. Então, se eu quero saber que estado tem um gás, eu preciso dessas três variáveis. Obviamente que essas três variáveis estão relacionadas por uma fórmula que vocês conhecem desde o maternal. PV igual nRT. P é pressão, V é volume, T é temperatura, N, quantos mols tem lá dentro. O mol está associado com a quantidade de matéria, né? E o R é chamado de constante universal dos gases. Essa equação é conhecida como equação de estado, ou de Clapeyron. Por que estado? Porque ela define o estado do gás. Se nessa sala eu quiser saber o estado do gás, eu uso essa fórmula. Por exemplo, se eu quero saber quantos mols tem aqui na sala, eu avalio qual o volume da sala, é fácil calcular, né? Área da base, as alturas. Eu pego um termômetro e vou medir a temperatura da sala. Pego um barômetro e avalio a pressão da sala. Então olha para a fórmula. Se eu tenho a pressão, tenho o volume, tenho a temperatura, o R é conhecido, eu acho quantos mols tem na sala.
Por isso que a ideia é essa. O estado do gás é avaliado por essa fórmula. Mas o que nós vamos discutir não é nem tanto o estado, mas quando ocorre uma mudança de estado, o que nós chamamos de transformação gasosa. O gás tem determinado estado, com uma pressão, um volume ou temperatura, eu faço alguma alteração e ele muda de estado. Por exemplo, quando você abre a porta da geladeira, pega alguma coisa, fecha. Quando você tenta abrir de novo, segura um pouco, porque acabou de acontecer uma transformação gasosa ali dentro. Alterou algumas variáveis e isso modificou, por exemplo, a pressão dentro da geladeira, a pressão do ar dentro da geladeira. Bem, como é que eu comparo um estado para o outro? Eu pego essa equação de estado, passo o T por outro lado dividindo, vai ficar assim, ó, PV sobre T. Se eu não mexer a quantidade de matéria lá dentro, né, o produto NR é o mesmo. Aí a expressão fica assim, ó. Quando eu parto do estado 1 para o estado 2, P1V1 sobre T1 é P2V2 sobre T2, que é constante. Isso é conhecido como equação geral dos gases. Quando que eu vou usar? Quando eu comparo dois estados. É curioso que ela chama geral, mas não é bem geral não, porque eu preciso considerar que o mol é o mesmo. Se por acaso o recipiente está aberto, está escapando gás, eu teria que jogar o N lá embaixo. A forma ficaria assim, ó, P1V1 N1 T1, P2V2 N2 T2. Mas praticamente todos os casos que vão cair, tanto na prova de física quanto eventualmente na de química, o N vai ser o mesmo. Por isso que a gente acaba guardando mais essa expressão aí. Ok? Então, ó, vamos ficar atentos com isso. Lembrando que esse assunto é um assunto trabalhado no segundo ano, né? Então, aqui no Biomassa, por exemplo, nós já fechamos esse assunto, tá? Porque ele é um assunto previsto para trabalhar no segundo ano e nós trabalhamos justamente esse assunto no segundo ano. E é um assunto que o PAS vai cobrar, ok? E, por sinal, né, se você não está no Biomáximo ainda, venha para cá, né? Ano que vem, faça parte do nosso bolsão aí, né? E venha estudar com a nossa equipe, né? Para a gente trabalhar isso com mais detalhes. Bem, quando eu estou analisando transformações gasosas, você pode ter uma transformação geral, ou você pode ter transformações particulares. Eu vou levantar 4 transformações aqui. Uma delas é chamada de isobárica. A outra, isocórica. A outra, isotérmica. Essas 3 vocês costumam estudar na química. Mas tem uma quarta, que é a adiabática. Que é isso, professor? Vamos para o quadro aqui, para tentarmos entender cada transformação dessa. Eu queria começar com essa situação apresentada aqui. Isso aqui é um cilindro, eu coloco um gás aqui dentro, ponho um êmbolo, ponho uma tampa, um pistão, só que ele está solto. Isso quer dizer que ele pode subir ou descer, ele está livre. Ô, professor, você pode descer, por que ele está parado ali? Bem, está parado aqui porque tem um gás aqui dentro fazendo pressão. Show! Só que aí eu meto fogo nisso. Eu começo a esquentar. Bem, na hora que eu começar a esquentar, vamos pensar nas variáveis de estado aí. A temperatura vai aumentar. Óbvio. Eu estou fornecendo calor, vai aumentar o grau de agitação das partículas. Mas não é só isso não. Como a tampa está livre, a tampa começa a subir. Se a tampa começa a subir, o volume também vai aumentar. Então eu tenho aqui a temperatura aumentando, o volume aumentando. E a pressão? No primeiro momento você poderia pensar que a pressão aumenta, porque afinal você deixou as moléculas mais agitadas, então vai bater mais vezes nas paredes do recipiente. Pressão é isso, número de colisões. Mas no segundo momento, se o volume está aumentando, já que a tampa está livre, eu espalho mais esse gás. Isso deveria fazer cair a pressão. Nenhum nem outro. Se eu tenho uma situação que fala com você que aqueceu ou resfriou um corpo e a tampa está livre, o que nós vamos ter é que a pressão
vai estar constante. E essa transformação a pressão constante é o que nós chamamos de isobárica. Baro vem de pressão, iso igual, mesma pressão. Cuidado, dificilmente na prova de física vai cair para você assim, ó, sabendo que a pressão está constante. E vai virar para você e falar que uma tampa está livre para mover, tá? Então a transformação isobárica tem essa característica. E observem que tanto o volume quanto a temperatura são proporcionais. Então se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Se a temperatura diminui, o volume diminui. E a pressão? Essa pressão permanece constante. Um exemplo que eu poderia citar é, por exemplo, festa de criança, que a gente enche balão e deixa o balão na janela, perto da janela. Radiação solar bate no balão, o balão começa a estourar. Esse balão está sofrendo transformação isobárica. O volume dele começa a aumentar porque a temperatura aumenta. A temperatura aumenta, o volume aumenta, até que ele não suporta mais e estoura. Show! Segundo caso. Eu tenho um gás, vou aquecer, mas atenção, vou fixar a tampa, ela está presa. E eu vou desprezar a dilatação desse recipiente. É só lembrar que já falamos sobre isso, que o coeficiente de dilatação de sólido é muito pequeno. Então tá. Então, de novo, a temperatura vai aumentar. Mas, como está preso, está fixo, o volume vai permanecer constante. E a pressão? Bem, neste caso, como o volume está fixo, eu deixei as moléculas mais agitadas, vai colidir mais vezes nas paredes. Então, neste caso, a pressão vai aumentar. Uma transformação em que o volume permanece constante, nós vamos chamar essa transformação de isocórica. Mas também é conhecido como isovolumétrica. E também é conhecido como isométrica. Ah, professor, é mais óbvio isovolumétrica. Com certeza. Mas adivinhe, geralmente aparece a isocórica, só para pegar você. Desatento. Desatento. Panela de pressão funciona assim. Ela só não funciona exatamente assim, se não você estourar a panela de pressão. Mas basicamente o que faz a panela de pressão? Bem, dá pressão. Por quê? Porque você fixa o volume. Aí a temperatura aumenta, a pressão aumenta, a temperatura aumenta, a pressão aumenta, a temperatura aumenta e a pressão aumenta. E pelo que discutimos semana passada, o aumento de pressão desloca o ponto de ebulição. Então a água, ao invés de ferver 100, ferve a 120. Mas não é só panela de pressão não, né? Desde que você mantenha o volume o mesmo, para mais ou para menos, a temperatura e pressão tornam-se grandezas diretamente proporcionais. Bem, terceira situação. Essa observem que eu não coloquei nenhuma fonte térmica aqui. Eu tenho um gás, uma tampa livre, igual o outro. Ela está parada aqui por conta da pressão. Só que isso aqui, gente, era para ser uma mão, cheia de areia. E você começa a jogar lentamente a areia na tampa. Lentamente, assim, ó. Ora, na hora que eu jogar essa areia na tampa, lentamente, olha que eu frisei a palavra lentamente, o que vai acontecer? Primeiro, o volume vai diminuir. Ok? Correto? Porque afinal vai ocupando cada vez menos volume. E a pressão? Bem, se eu pego o mesmo gás e começo a colocar no volume menor, ele vai colidir mais vezes com as paredes. Então a pressão aumenta. E a temperatura? Bem, a temperatura vai permanecer constante. E o nome dessa transformação é isocalorimetria.
térmica. Professor, não entendi por que é constante. Bem, o segredo está na palavra lentamente. Quando eu começar a jogar essa areia, até que a temperatura poderia aumentar um pouco. Mas se é lento, dá tempo de trocar calor com o meio. Dá tempo, por exemplo, se a temperatura está maior, perder calor. Está maior, receber calor. E atingir o quê? Equilíbrio térmico. Nós discutimos isso semana passada. Então, o que nós vamos ter dessa forma? Se o processo é lento, a transformação é isotérmica. Tá? Então, fica atento para essas palavrinhas mágicas. Fala que a tampa está ali para mover e você aquece ou resfria, isobárica. A questão mostra que está fixo o volume, bem, é óbvio, isocórica. Fala que o processo é lento. Por exemplo, pega uma bomba de bicicleta e faz assim com ela, ó. Isotérmica. É uma compressão isotérmica. Então, as palavrinhas são mágicas. Mas tem uma última que acontece nesse caso aqui. Isso aqui era para ser uma pessoa, né? Tá meio estranho meu desenho. Esse cara vai soprar a mão dele. Isso aqui é a mão dele. Obviamente, quando você sopra a mão, é assim, ó. Eu sinto um bafo quente na mão. Mas faça um biquinho e sopra. Você sente um ar gelado na mão. Na hora que você sopra com a boca fechada, uma pequena abertura, um biquinho mesmo, fica gelado. O que aconteceu? Por que um foi de um jeito, outro foi do outro? Quando eu faço esse biquinho, o ar vai expandir. Só que ele vai expandir rapidamente. Rapidamente. Se é rapidamente, não dá tempo de ocorrer troca de calor. Depois troca, mas durante a transformação não troca. Então percebam, gente, se o processo é rápido, é sem troca de calor. E sem troca de calor chama-se transformação adiabática. Não só expansão, podia ser contração também. Se eu pego a bomba de bicicleta e faço assim, ó, esquenta o pino. É uma contração adiabática. Agora, puxar, esfria o pino. É uma expansão adiabática. Então, o segredo do adiabático é isso. São processos rápidos, tá? O termo adiabático é sem troca de calor. Inclusive, garrafa térmica costuma ser chamado de recipiente adiabático. Sem troca de calor. Ok? Por enquanto, não dá para entender por que a temperatura caiu ali. Né? Eu falei com vocês, neste caso aqui, ó, a temperatura diminui. Por hora, vamos aguardar falar de um outro conceito. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam esses 4 formas do calor transformar. Ok? Vocês querem dar um print aqui para a gente continuar? Falta esse cantinho aqui que eu vou falar daqui a pouco. É a primeira questão que eu vou fazer. Prontinho? Então vamos voltar para a tela. Olha essa questão que caiu no PAS em 2013. Tudo bem? Na figura temos um dispositivo hipotético para estudar o comportamento dos gases. Suponha que o gás dentro desse dispositivo seja ideal. Em dias diferentes serão realizados os seguintes experimentos. Primeiro, dá uma olhadinha nesse dispositivo meio esquisito aí. A imagem pode não estar das melhores, mas estava desse jeito na prova. Percebam que eu tenho à nossa direita um
um cilindro com gás. Esse gás está dentro de um recipiente cilíndrico também, né? Com um termômetro em cima. E do lado você tem uma chama para esquentar esse gás. Lá embaixo tem um pistão. Mas olha que embaixo do pistão nós vamos girar a manivela para subir o pistão. Só que quando o pistão subir, o volume começa a diminuir. Eu vou diminuindo esse espaço ocupado pelo gás. Então entendam que a manivela, se eu girar aquela manivela ali, ó, o volume diminui, né? Então quando o pistão sobe, o volume diminui. Porque o pistão está embaixo, não está em cima não. Tá, aí dá referência de onde é que foi tirada essa questão. É um livro, inclusive, de ensino superior, tá? Mas vamos lá. Os experimentos foram listados. Vou repetir eles na outra imagem, mas só para falar cada um aí. 1. Aquecer lentamente o gás com a chama, deixando o pistão fixo. 2. Com a chama desligada, mover o pistão lentamente para cima. 3. Aquecer lentamente o gás com a chama, deixando o pistão livre para mover. Beleza? Repetindo aqui. Aí fala assim, ó. Podemos representar graficamente o que acontece em cada um dos 3 experimentos num diagrama PV. Pressão, volume. Olha lá o diagrama A, o B e o C. A setinha está dando orientação aí. Qual a orientação? Do que acontece com o volume. Observe que a A, o volume está aumentando, a seta está para a direita. Na B, o volume está diminuindo, a seta está para a esquerda. E na C, o volume não mudou, está assim, ó. E aí, o que ele quer que você faça? Relaciona 1, 2, 3 com ABC. Entendido? Eu pus aqui no quadro o ABC e vamos ler cada um deles e tentar fazer a relação. O A está aqui, o B está aqui, o C está aqui. Mas eu vou pegar pelo texto lá. 1. Aquecer lentamente o gás com a chama, deixando o pistão fixo. Olha a palavra aí, fixo. Se está fixo, é isocórica, isovolumétrica, isométrica, então o volume está constante. Ora, qual dessas 3 que o volume está constante? O Éfeso. É essa. E mais, percebam, o volume está constante e a pressão está aumentando. Sim, porque cai exatamente neste caso. Como você está aquecendo, você está aumentando a temperatura, a pressão vai aumentar também. Então, obviamente que 1 é C. Só eu elimino 2. Sai fora A, sai fora D. Segunda situação. Com a chama desligada, mover o pistão lentamente para cima. Se eu vou mover o pistão lentamente para cima, a palavra lento, né? Eu associo com transformação isotérmica. E se o pistão está movendo para cima, cuidado para você não confundir aí. O volume está diminuindo. Porque o pistão está embaixo, não está em cima igual o meu desenho, não. Então o volume vai diminuir. Então vamos lá? Se o volume vai diminuir, a relação que eu tenho aqui é inversa. A pressão tem que aumentar. Qual gráfico satisfaz isso aí? Vamos ver? O A. Não, o volume está aumentando. Vamos ver se o B dá certo. O volume diminui e a pressão aumenta. Vocês conseguem enxergar isso aí? Ó? Eu pego, por exemplo, este ponto e este ponto. O primeiro ponto, eu tenho esse volume, essa pressão. O segundo ponto, o volume caiu, a pressão aumentou. Isso, inclusive, tem nome, tá? Essa curva que apareceu aqui chama-se isoterma. Isso é uma hipérbole equilátera, tá? E caracteriza uma transformação a temperatura constante. Então, o 2, no caso, o 2 é o B.
Então acabou, né? Mas só para ter certeza, né? Para não ter nenhuma dúvida. O 3. Aquecer lentamente o gás com a chama, deixando o pistão livre para mover. Eu aqueci, mas a tampa está livre. Olha aqui. Na hora que eu aqueci com a tampa livre, a pressão é constante. Mas como eu estou aquecendo, o volume vai aumentar. Vamos ver se é isso mesmo, ó. A pressão está constante e o volume está aumentando. Então, realmente, aqui é o 3. Relacionando, ele quer 1, 2, 3. Então, vai ficar assim, ó. 1C, 2B, 3A. Resposta letra C de professor Chico, né? Professor Seus do Biomáximo. Então, atentos aí. Entenderam a questão, pessoal? Então, gases, dê uma olhada nisso, mas o segredo está aqui. É comum o aluno decorar assim, ó, pressão constante isobárica, só que ele não pensa. Tá? E como eu disse, na prova vai estar desse jeito. Ele não vai estar falando, em nenhum momento aqui falou que pressão é constante, volume é constante. Ele deu situações para você analisar. Tranquilos? Bem, estou vendo se tem alguma pergunta aqui, mas até agora está tudo ok, né? Aí, o Robert já tinha marcado aí, enquanto eu estava fazendo a questão, o Robert já falou assim, a letra C, parabéns, Robert. Isso mesmo. Bem, pessoal, agora vamos finalmente entender a transformação adiabática. Mas para isso, primeiro, eu preciso definir a chamada primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela não é nada mais, nada menos do que a lei de conservação da energia. Lembra? Natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, olha essa balança hipotética que eu criei aqui. Do lado esquerdo, eu tenho uma energia antes de alguma coisa. Aí acontece uma transformação. E do lado direito eu tenho energia depois dessa coisa. Se eu pegar a energia toda, essa balança é sempre equilibrada. Sempre. Você não perde energia. Então, eu poderia falar o seguinte. A energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. Isso é a primeira lei. Ah não, professor, isso aí que eu sei é princípio da conservação da energia. Pois bem, o princípio de conservação da energia é a primeira lei da termodinâmica. Inclusive, você pode encontrar alguma prova, né, falando isso, fazer referência à primeira lei numa situação de conservação da energia. Só que usando o estudo de gases, essa mesma lei, ela cria um formato um pouco diferente. Então, veja bem. Vamos partir daquele exemplo que eu tinha dado anteriormente. Vamos pensar na transformação isobárica, como exemplo. Eu tenho aqui um recipiente, né, um cilindro, a tampa está livre e tem um gás lá dentro. E eu meto fogo. Pensando em termos de energia, quando eu estou metendo fogo, eu estou fornecendo calor. O que é de calor? Sabemos que calor é transferência de energia. Estão lembrados dessa matéria. Ok? Mas acontece o seguinte, quando você fornece calor, o que pode acontecer com a temperatura lá dentro? Pode aumentar. Se a temperatura aumenta, aumenta a energia cinética de cada molécula. Mas se pensar todas as moléculas juntas, a gente chama isso de energia interna. Cinética de uma só. Tudo é energia interna lá de dentro. E na verdade, quando você fornece calor, o que você faz é variar a energia interna. Usamos a letra U para energia interna, e aqui então, ΔU significa variação da energia interna. Não entendi, professor? É mais ou menos assim. Imagine que a energia interna fosse 1000. Aí você forneceu o calor, foi para 1200. Variou quanto? 200. Então, 200 é a variação da energia interna lá. Lembrando que a tampa pode subir. Se o gás faz isso, ele realiza um trabalho. Percebam, são 3 maneiras de expressar energia. Calor, que é transferência de energia interna associada à temperatura, e o gás, então, realizando um trabalho.
Horas, essas grandezas estão relacionadas. Vamos pensar uma situação aqui. Imagine que eu forneci 5.000 calorias, ou joule, não dá de joule aí, 5.000 joules para o gás. O gás expandiu com 4.000 de trabalho. Está faltando 1.000, não está? Esse 1.000 está onde? Esse 1.000 aumentou a energia interna do gás. Ou seja, qual conta que eu fiz? Para saber quanto que mudou a energia interna, eu faço a diferença entre o calor e o trabalho. Pois bem, aluno, aluna, essa é a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é a diferença entre o calor e o trabalho. Quando eu explico essa matéria, eu costumo dar alguns exemplos. Um deles é a situação bancária. Se sua conta está zerada, alguém depositou 5.000 e você gastou 4, teoricamente, qual é o seu saldo bancário? 5 menos 4.000. Eu falo teoricamente porque eu tenho as taxas bancárias, vão comer um bocado de coisa aí. Mas vamos desprezar as taxas bancárias. O saldo bancário é a diferença entre o depósito e a retirada. O saldo energético é a diferença entre o depósito e a retirada. Ou seja, é o que você forneceu menos o que foi retirado. Então, esta é a primeira lei da termodinâmica. Termodinâmica. Quando que eu vou usar? Quando eu precisar relacionar, em termos energéticos, essas grandezas. Então, por exemplo, o trabalho, ele será positivo quando o gás expandir. Porque o próprio gás está expandindo e o volume está aumentando. O trabalho será negativo quando contrair. O volume final fica menor que o inicial. E o trabalho será nulo quando não expandir nem contrair. Ah, então na transformação isocórica não tem trabalho. Perfeitamente. O calor. Isso nós já falamos. O calor é positivo quando o corpo recebe calor. O calor é negativo quando perde calor. E se não tem calor? Olha a adiabática aparecendo aí. Então a adiabática vai ser justamente quando não tem troca de calor. E a energia interna? Se a variação, atenção, nunca estou falando em energia, estou falando variação. Se a variação for positiva, é porque as moléculas ficaram mais agitadas, a temperatura aumentou. Se a variação da energia interna ficar negativa, elas ficaram menos agitadas, a temperatura caiu. Se a variação da energia interna for nula, bem, se a variação da energia interna for nula, a temperatura é a mesma, isotérmica. Isotérmica. Então, observem, é assim que eu tenho que pensar a primeira lei. É nesse jeito. E vamos falar da adiabática, então, que eu deixei meio em suspense ali. Como eu disse, a adiabática é sem troca de calor. E qual que é a condição? Rápido. Então, toda transformação rápida não dá tempo de trocar calor. Então, o exemplo que eu dei do cara soprando a mão com a boca fechada, fazendo biquinho. Tá a fórmula ali, ó, delta U, Q menos W. Só que se é rápido, o Q é zero. Põe zero na fórmula. Vai ficar assim, ó, delta U é zero menos W. Ficou que delta U é menos W. Como assim, professor? Pensa comigo. Soprei rápido. O gás fez isso. Ops. Veja que o gás expandiu. Então o trabalho é positivo. Menos vezes mais dá menos. O delta U dá negativo. Delta U negativo significa o quê? Temperatura cai. É por esse motivo, quando você vai usar um spray, um desodorante, sei lá, desodorante debaixo do braço, ou um desodorante para tirar chulé, de sapato, de tênis, quando você aperta ele, a sua mão fica gelada. O frasco fica gelado. Porque ele está todo confinado dentro do frasco. Quando você fez aquela pequena abertura, ele fez assim, ó, rapidamente. O gás expandiu, que ele estava só ali, agora está ali, mais lá de fora. Como foi rápido, a temperatura cai. O frio que você sente é porque aconteceu uma expansão adiabática. Entendido, então? Então, a primeira lei, ela vai ser aplicada nesse contexto. Então, voltando, a minha imagem aqui, é o que está acontecendo neste caso aí. Beleza? Mas lembre-se,
a gente tem que entender isso no contexto mais amplo. Então, eu sugiro que vocês estudem, né? Treinem mais esses conceitos aí. Bem, eu queria, nesses nossos minutos finais, falar de um dispositivo chamado máquina térmica. A máquina térmica, esse nome térmico serve para qualquer dispositivo que, para funcionar, usa calor. Então, a máquina térmica, um carro a combustão é máquina térmica, uma usina termoelétrica, usina nuclear, máquina a vapor, são máquinas térmicas. A imagem que vocês estão vendo aqui é de uma máquina térmica, uma máquina de vapor. Na verdade, foi a máquina de Watt. Eu quero que vocês olhem para a parte inferior dessa imagem. Vocês vão ver que tem ali um recipiente chamado caldeira, onde o pessoal colocava água. Essa água era aquecida. Então, na hora que essa água era aquecida, parte da água virava vapor. Só que, se você observar bem, existe uma válvulazinha A que estava inicialmente fechada. Então, esse vapor ficava ocupando aquele volume ali. Como continua aquecendo, a transformação aí seria isocórica. A pressão aumenta. Aumentou o suficiente a pressão, eles abriam uma válvula. O vapor ocupava o segundo espaço com um pistão no meio. Empurrava o pistão subia. Aí fecha a válvula, abre a outra. O gás ocupa o outro espaço. Só que não vai descer não, porque gás ocupa o volume que você deu para ele. Só que o outro espaço que está ali do lado, outro recipiente, é chamado de condensador. Você joga água fria. O que faz o vapor? Vira água, a pressão cai. O vapor daqui, na hora que o vapor sai, o pistão desce. Aí eu abro aqui, o vapor entra, pistão sobe. Fecho, abro, pistão desce. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E veja que esse pistão está preso num disco. E o disco faz isso, ó. Então, olha bem, acompanhe comigo. Abre, fecha, abre, fecha. E está feito a máquina de James Watt. Então, na história, quando vocês estudam sobre Revolução Industrial, sempre é levantado isso, né? A questão relativa a quais os fatores determinantes da Revolução Industrial. E um deles é a invenção da máquina a vapor de James Watt, que conseguiu substituir o trabalho o trabalho da máquina, o trabalho do homem e do animal pelo trabalho da máquina. Só que para isso funcionar, não sei se vocês perceberam, tem algumas etapas aí. Primeiro, eu preciso de uma fonte quente, onde eu forneço calor. Só que para funcionar, eu tenho que tirar calor. Eu tenho que ter uma fonte fria. Porque senão, repito, o gás expande e não volta. Desde então que eu forneço e tiro do outro lado, começa a realizar trabalho. Então, o trabalho, ele vai existir, só que sempre eu tenho que rejeitar uma parte. Em outras palavras, eu não consigo 100% de rendimento. Para essa máquina operar em ciclos, ela sempre rejeita parte do que ela absorveu. Não tem como, porque senão, repito, o ciclo não completa. Isso aí, pessoal, é chamado de segunda lei da termodinâmica. Coloquei no quadro duas definições de segunda lei. A primeira é impossível que uma máquina operando em ciclos converta totalmente o calor recebido em trabalho. O que dá no mesmo dizer, é impossível uma máquina operando em ciclos desenvolver rendimento 100%. É impossível. Tá? Ah, professor, mas e um carro? Bem, um carro ele tem um rendimento, vocês têm uma ideia, melhor dos casos, uns 30%. Diesel, você consegue uns 40 e poucos por cento. É baixo. Ninguém quer fazer um rendimento de 30%, por exemplo, no Paz. Deus me livre. Mas ele, para funcionar, ele tem que rejeitar. Então, ele absorve, rejeita, absorve, rejeita. Então, entendam, a primeira lei é a conservação da energia. E a segunda lei tem uma limitação.
Não é que perdeu energia, porque essa energia vai virar o quê? Calor. Então, no caso de um carro, escapamento, os gases do escapamento, o aquecimento na parte embaixo dele. Uma usina nuclear, por exemplo. Qual que é o maior impacto da usina nuclear? É o aquecimento dos rios, mares e lagos. Porque para ela funcionar, ela tem que pegar a energia, né, da reação nuclear, mas tem que esfriar no lago. E esse aumento de temperatura no lago pode afetar a fauna e flora naquele local. Ok? Então não esqueçam, tá, gente? O que nós vimos hoje, então, foi gases, primeira e segunda lei. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer uns 2 exercícios desses, vocês vão ver como que o PAIS cobra isso, é bem tranquilo, tá? E estamos aqui, né? Colégio Biomáximo, né? A certeza do melhor. Então, aguardo vocês aí na semana que vem, né? Na nossa próxima aula, ainda dentro da física térmica. Valeu, turma. Grande abraço. Fique com Deus. Até mais.